Assim, os religiosos exaltam ao Deus do deserto, naquela passagem lá que ele abriu o mar para o povo passar. Tem até louvores, né? Jeová abriu o mar para o povo passar, passaram para enxutos, etc. Aí os religiosos, a religião só vê isso aí. Preste atenção, que o que eu vou falar aqui é profundo. Você nunca parou para raciocinar, para meditar, porque só chega ao conhecimento da verdade quem raciocina, quem analisa, quem medita e quem é humilde. Então escute com atenção. Então a religião, os religiosos só conseguem ver isso daí. Jeová abriu o mar para o povo passar. Grande é Jeová, não é isso? Glórias a Jeová, não é isso? Mas você não consegue ver o outro lado da coisa. O povo de Jeová estava passando fome na sua terra, na sua entre aspas, né? Terra que eles roubaram de outras nações. Aí lá no Egito estava tendo fartura de alimentos. Você escute com atenção. Você vai perceber onde eu quero chegar. Então lá no Egito estava havendo fartura de alimentos. Então o povo de Jeová sai, aproximadamente 75 almas, e vai escapar lá no Egito. Escute atenção. Chegando lá, eu vou aqui resumir a história, certo? Chegando lá, começa a escapar lá do Egito, começam a procriar, passaram muitos e muitos anos lá no Egito, a ponto de daqui a pouco ter muitos israelitas criados lá no Egito. Escute com atenção. Criados lá no Egito, chegaram passando fome, morrendo de fome. Quase morrendo de fome, para cair no chão e morrer, desmaiar de fome. Mas o Egito abrigou eles. Dali eles procriaram e daqui a pouco tinha uma nação lá dentro do próprio Egito, do povo de Israel. Então eles foram escapados da sua miséria lá no Egito. E resumindo, qual foi a paga? A paga, o pagamento, a recompensa que Jeová deu para o Egito? Porque, medite bem, foi o Egito quem salvou esse povo aí da fome. Foi lá que eles foram escapar. Mas sabe qual foi a paga que esse Deus deu, esse Deus de Israel deu ao Egito? Pragas, mortes, destruição. Essa foi a recompensa que o Deus de Israel deu ao país que ajudou o povo dele. Compreende? Agora vamos aqui para o Mar Vermelho. Aí você conhece a história toda, né? Jeová endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Aí cada vez que Moisés ia lá, olha, Jeová manda que tu deixa o povo sair. Aí o próprio Jeová que endurecia o coração do rei Faraó para ele não deixar o povo sair, e Jeová vinha, aquele Deus das trevas vinha e mandava pragas sobre o Egito. Se você consegue ver Jesus aí, fica à vontade, mas eu não consigo não. Eu não consigo ver um Deus de amor aí não. Mas vamos lá. Então Jeová mandava pragas, trevas, piolhos, rãs, etc, etc. Inclusive matou muitas crianças, os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Aí, resumindo aqui para concluir. Então, e o povo saiu do Egito, Jeová abriu o mar, não é assim? Só que nesse episódio aí, de que o mar foi aberto e o povo do diabo passou, milhares de pessoas foram mortas. Porque depois que esse povo de Jeová passou, Jeová matou milhares de almas egípcias lá no mar, afogado. Já não bastava as pragas que mandou no Egito. Agora matou milhares de pessoas lá no mar. O povo não vê isso não. O povo exalta esse Deus porque o povo passou a pé enxuto, mas não consegue entender que ali foi uma grande atrocidade, se não uma das maiores ou a maior atrocidade da história da humanidade. Um ser, um anjo caído, um demônio que matou milhares de pessoas ali afogadas para salvar o povo que ele escolheu para ser o seu Deus. E você não consegue enxergar isso e adora esse ser que se disfarçou como o Deus verdadeiro. Só que o Senhor Jesus veio
para desmascarar esse tal. E você ainda não conseguiu compreender isso. O Pai verdadeiro, que o Senhor Jesus sempre ensinava, falava, não pode ser esse ser maligno, esse ser de Israel. Compreende? Então não exalte a esse ser, porque abriu o mar e o povo passou. Olhe para a verdade, que ali foi milhares de pessoas mortas no mar, inclusive nas pragas, né, que ele mandou lá sobre o Egito. Então essa foi a recompensa que esse ser, esse Deus com D minúsculo, deu ao país que ajudou o povo dele. Compreende? Então, nós da Igreja do Pai Verdadeiro, nós adoramos ao Pai que o Senhor Jesus nos revelou. Porque aqui eu concluo dizendo, João 1, 17 e 18. João capítulo 1, versículo 17 e 18. É o Evangelho, certo? Não é as cartas, é o Evangelho. Diz que o Pai só foi revelado pelo Filho. Então, se for o Filho quem revelou o Pai, quem era esse Deus dos profetas de Moisés, por exemplo, de Davi e por aí vai? Se foi Jesus quem revelou o Pai. Consegue compreender? Então não pode ser o mesmo Deus. São deuses diferentes. O Deus judaico, o Deus hebreu de Israel, o demônio caído e o Pai verdadeiro que o Senhor Jesus nos revelou. O verdadeiro Deus de amor, de misericórdia, que manda alguém bater na tua face, você virar outra. Que alguém te persegue, você vai orar por ele. E manda você orar pelos inimigos e fazer o bem às pessoas. Esse Deus verdadeiro. Não aquele que manda olho por olho, dente por dente. Certo? Igreja do Pai verdadeiro pregando o Evangelho. A humanidade congrega conosco.